estou moldando a pessoa do jeito que eu quero. Chega a me dar um arrepio. Porque é a pessoa, você precisa sim, né, dentro das suas necessidades, porém, como que você vai pegar alguém e moldar do teu jeito? Vai chegar um momento que isso pode não dar certo. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Ei, já se deu conta de que a gente tá passando de fase, mudando o ciclo e que vem uma nova oportunidade para você fazer algo diferente, algo novo, ou simplesmente continuar fazendo bem feito aquilo que você já acertou nesse ciclo? Existe uma pesquisa que diz que hoje a gente tem a sensação de que o tempo tá passando mais rápido porque a tecnologia nos fez olhar para o mundo de forma simultânea. Isso significa que minha convidada Cristiane Borges, seja bem-vinda. Obrigada. Quando ela tá lá nas andanças do Paraguai, ela fala comigo aqui em Cascavel, interior do Paraná, para você que nos acompanha de longe, e eu tenho a sensação de que eu estou falando com ela em tempo real, porque de fato estou, mas isso nos dá mais pressa para viver também, né? Então a gente fica mais apressado. E quando a gente fala de fechamento de ciclo, talvez ter pressa nem sempre seja a melhor opção. Cris, quando a gente fala de fechamento de ciclo, eu sei que você tem muito a contribuir para a mudança de comportamento. E acho que toda vez que a gente muda uma fase, a gente espera algo novo, não só do que está ao nosso redor, mas da gente mesmo. Existe isso mesmo? Com certeza. A gente olha lá para frente e aí a gente está com pressa de ir para lá e não olha para o que está acontecendo. Então, o fechamento de ciclo ele tem que ser de uma forma natural, porém também tem que ser olhado com muito carinho para os dois lados, lá na frente e o agora. Isso aí. A Cris, para quem perdeu o último episódio que ela participou, ela é treinadora comportamental, especialista em várias áreas, incluindo enneagrama, psicologia positiva, neurociência e muitas outras coisas, gente. Não vou falar o currículo inteiro, depois a gente vai ter tempo de explorar um pouco mais disso, mas ela veio aqui hoje para contribuir, para que a gente entenda, então tá, vai fechar esse ciclo, o que eu faço para começar bem? Me dê, como diz, tire as pedras do meu caminho, senhora. Vamos lá, então. Então, o fechamento de ciclo, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que focar única e exclusivamente para onde eu estou indo. E nem sempre é assim. Porque, como você mesmo disse, pela informação que nós temos, que são muitas informações, às vezes a gente quer muita coisa ao mesmo tempo. E aí? Eu fico estagnado porque eu não sei aonde que eu quero. Porque tem muita vontade, muita informação, muita necessidade. E aí é importantíssimo a compreensão. Compreender do que eu não quero. E aí começar a analisar o que eu quero. E nem sempre eu preciso escolher uma só coisa. Nem sempre eu preciso escolher apenas um objetivo. Eu posso escolher mais. Mas para isso eu preciso ter uma consciência. E aí a gente vai falar de comportamento, né? A gente vai falar de perfil comportamental, de entender esse comportamento, o que ele pode me ajudar e o que ele vem me atrapalhando por eu não conhecer. Então, nessa virada, nesse novo ciclo que eu almejo, é muito importante eu entender isso. O que deu certo, com certeza, sim, vem do meu comportamento, vem da minha maneira de ser. Mas o que não deu certo também vem disso. Perfeito. Então, entender sobre isso é a virada aí de chave. Você sabe que vem essa época e para quem tá acompanhando, não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas a gente tá encerrando o ano de 2024 e logo vem aí, então, portanto, 2025. A gente tem uma série de comportamentos que parecem que todo mundo faz igual. Essa lista de promessas, aquele balanço que a gente faz no fim do ano, parece que todo mundo age da mesma forma. Só que a compreensão de como a pessoa vai fazer esse processo vai depender, então, disso que você falou, do comportamento. Esse compromisso com as metas, tem alguns perfis que têm mais facilidade para cumprir do que outros, por exemplo, para a gente ir para um lado prático mesmo? A gente não tem como falar perfis que vai cumprir, cada um tem uma maneira de cumprir. Então, qualquer perfil pode cumprir, pode não cumprir também. Mas, sim, tem uns que eles já têm
naturalmente, uma facilidade de colocar no papel, ir lá e fazer. Só que também aí vem outro lado também, que vou lá e faço isso, mas tem outras coisas que eu acabo não fazendo. E já tem outros que é tanta coisa e se perde. Então, por isso que é importante entender o que me move, aonde eu estou, o que eu sinto, né? Que aí vem aquela história, né, Jéssica? Eu sou emocional, eu sou teórico. Todos nós agimos emocionalmente, sem perceber. É a emoção que nos conduz. E aí eu entendo sobre isso e tomo uma atitude. Eu entendo que existe um lado aí que eu acabo não tendo consciência que ele me domina. E quando eu tenho essa consciência, eu vou para outro patamar, né? Eu trago para a consciência e a única forma de poder melhorar isso é trazer para a consciência. Porque se eu coloco minhas metas, meus objetivos do ano que vem, tudo certinho aqui, como que eu vou lidar com isso? Então, eu trabalho muito sobre esse criar identidade. Qual é a minha identidade para ir para esse novo ciclo? Perfeito. Você sabe que você, trazendo tudo isso, acho que a palavra que a gente ouviu muito aqui, a expressão, né, que a gente ouviu no ano de 2024, é que a gente passou de uma era que era de muita informação para a valorização de pessoas, para a era que é de pessoas. Só que no meio desse mundo tão calmo, só que não, a gente teve os termos ansiedade, estresse muito mais presentes. E o mundo corporativo, né, o nosso trabalho, ele tem uma grande responsabilidade nesse sentido, porque é ali onde a gente passa grande parte do nosso dia e muitas vezes a gente tem dificuldade de desligar. Quando a gente fala desse comportamento, dessas habilidades que a gente possa desenvolver, você na tua experiência lidando com o mundo corporativo, olhando para essas equipes, existe uma tendência do que esse mundo quer da gente de uma forma emocionalmente saudável para lidar, que eu acho que é bem importante falar disso, né? Um dos compromissos do podcast é justamente isso, né? Falar do bem-estar das pessoas envolvidas nesses processos todos que a gente vive, incluindo o trabalho. E hoje tem algo que tem trazido muita atenção, né, Jéssica? Que é o olhar mais as pessoas, né? É o ter esse cuidado mais com as pessoas. E já tem aí estudos que traz informações de empresas que valorizam as pessoas, o quanto que elas produzem mais. E hoje, dentro da mentoria, por exemplo, tudo que eu trabalho é olhado para dois lados. Eu vou te fazer até uma pergunta, Jéssica. Você tem metas pessoais suas e da empresa? Eu tenho com mais clareza, acredito que as minhas, porque as da empresa, parece que elas devem ser mais a longo prazo e as minhas costumam ser mais a curto prazo. Embora eu acho que eu deveria ter dos dois jeitos, dos dois lugares. É assim que a minha cabeça funciona melhor. Uhum. E como que é isso para você? Quando eu falo das minhas metas pessoais, é muito mais difícil de cumprir. Uhum. Porque a prioridade acaba sendo o meu trabalho, né? Então, no trabalho, eu lido melhor com as metas do que na minha vida pessoal. Uhum. Então, é isso que às vezes as pessoas não olham. É muito comum perguntar na hora de metas, perguntar para as pessoas, vamos fazer as suas metas pessoais e as profissionais? E eu já ouvi inúmeras vezes, eu achei que não tinha como. Eu nunca Parece tinha parado. Parece que é tudo a mesma coisa. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E depois a gente desenvolve isso. Não é que a gente vai desvincular. Não é sobre isso. É sobre colocar as coisas no seu lugar. E isso ajuda muito, contribui muito dentro da empresa. Contribui muito quando o líder compreende esse movimento do liderado e ele consegue administrar isso. Aonde que o liderado tem uma motivação diferente para poder trabalhar. Porque às vezes mistura tanto que a motivação, ela parece ser única e não pode ser. Eu vou trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu estou contribuindo para a empresa é comigo, porém eu tenho uma vida. E aí, olha que interessante, eu tive uma mentorada que a gente fez essa construção e aí ela começou a linkar sobre algo pessoal dela, um desenvolvimento que ela queria.
E ela começou, então, a criar essa meta pessoal, e no trabalho ela desenvolveu muito mais, porque aí ela começou a linkar a meta pessoal e começou a desenvolver mais ainda no trabalho, porque ela tinha um motivo para vender mais, ela tinha um motivo para produzir mais, que era uma viagem, algo muito importante para ela, que ela achava inalcançável. Então, olha que interessante quando a gente consegue fazer isso e linkar os objetivos. Não é uma questão de colocar uma coisa para cá e outra para lá. Não, você pode vincular, porém, de uma forma mais saudável. Faz sentido? Acho que eu vou pegar essa dica aí. Anota aí, Max, anota essa. Obrigada. E quando a gente fala de passar para o papel, isso ajuda mesmo a nossa mente a trabalhar melhor quando não fica num campo muito abstrato, quando ela vai para algo palpável, ou isso é balela? Não, ajuda muito. Ajuda porque a nossa mente ela é cheia de muita informação. E não é só informação, né? É da nossa emoção. Às vezes eu quero algo, é emocional, é algo meu, eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer, eu quero falar, eu quero. Mas aí fica acumulando a minha mente. Quando eu coloco ela no papel e eu coloco um objetivo para ela, eu coloco uma data, eu já não fico mais com ela me sobrecarregando. Eu vou, escrevo e direciono. Então, isso ajuda muito para que você se alivie mais. E se responsabilize, porque uma coisa é quando está na sua mente, outra coisa é quando você senta ali para colocar no papel, é como se você estivesse se comprometendo. É muito interessante, tem um poder muito grande a meta escrita. Quando a gente fala agora especificamente do líder, porque existe uma responsabilidade, tudo bem, todo mundo faz a sua parte, todo mundo tem essa motivação, mas o líder, além de ser motivado, ele é o motivador de muitas outras pessoas. Até quando você estava falando ali das metas, o que funciona muito bem para mim, para essas metas de curto prazo para a empresa, é o Max. Ele me estimular, me dar um objetivo específico, porque aí a minha cabeça também vai junto para esse mesmo lugar. Então faz diferença mesmo. Então o papel do líder exige habilidades muito específicas e o mercado deve cobrar por elas também, ter essa expectativa em cima delas. E na realidade o líder muitas vezes ele acontece, né? Ele era bom em alguma coisa e promoveram ele para líder. Como é que faz? Olha, é muito interessante, porque quando o líder, ele entende... Vamos falar do líder primeiro, como pessoa, como líder, né? Como particular e profissional. É um ser humano e ele tem um comportamento, ele tem uma motivação. Então, quando ele entende essa motivação dele e ele se trabalha para isso, aí ele consegue ir para a liderança com mais assertividade. Então, por isso que é tão importante trabalhar esse líder para criar essa identidade comportamental para que aí ele vá fazer o que ele tem que fazer com excelência, com uma visão diferente. E aí o líder, entendendo de si, ele entende também que existem diferenças de comportamento e ele vai conseguir também desassociar um do outro, um comportamento do outro. E trabalhar mais assertivamente com cada um. E ele tem que ter essa habilidade de olhar de fora também, não só de estar envolvido no meio daquele bolo que toda empresa tem. Nem vem falar que aí não tem. Toda empresa tem aquele bololo lá de cada grupo, de cada setor. E ele precisa ter essa visão tanto de fora, quanto entender o que está rolando ali. Dentro do negócio. Exatamente, é o micro e macro, né? Então, o líder, quando ele entende o comportamento, ele sim vai estar junto para olhar e ele precisa se afastar também. Inclusive, eu estava justamente a semana passada em uma mentoria empresarial com um grupo e a gente estava falando sobre isso, a importância que tem de um líder fazer como, sabe aqueles filmes que a gente assiste de FBI, né? A infiltração do agente para compreender e não é para julgar, é para ir entender o que está acontecendo para ir buscar a solução, a informação e poder solucionar. É isso que o líder precisa. A inteligência emocional de fazer isso. Não a infiltração para a fofoca, mas a infiltração com uma inteligência para observar
compreender, e aí ele consegue administrar isso e trazer a solução, que é isso que precisa, né? E lidar com aquilo para poder solucionar. E isso é natural para as pessoas ou a gente tem que desenvolver essas habilidades? Eu nasço sabendo ser líder ou eu vou aprender a ser líder? A liderança, ela é algo muito complexa, né? Mas, assim, existem sim perfis que eles já são muito... tem uma propriedade maior, né? Uma facilidade. Uma facilidade. Você vê lá uma criança, muitas vezes... É interessante que hoje, quando fala de líder, antigamente não se falava, né? Esse é um líder. Só que qual tipo de líder? Será que é aquele líder que chega batendo, que chega brigando, que chega mandando? O antigo chefe. O antigo chefe, né? Então, a liderança, ela é diferente para cada um. O que precisa ser desenvolvido exatamente é essa visão. O que a empresa precisa? Que tipo de líder a empresa precisa? Para esse grupo aqui, qual é a liderança? Porque é diferente um líder para um setor e é diferente para o outro. Eles precisam saber se adaptar. E aí sim, adaptação. Existem perfis com mais facilidade da adaptação, já outros com mais dificuldades. Olha que interessante que é. Então, assim, o que um líder precisa? São várias habilidades que tem uns que têm facilidade em umas, em outras não. E tem aquela história, né? O talento sem esforço não vai valer de muita coisa. Porque pode ser que essa pessoa não tenha essa habilidade natural, mas ela desenvolveu tão bem que às vezes aquele que tinha tudo para ser o melhor não desenvolve. Exatamente. A gente escuta aí inúmeras pessoas dizendo, olha, eu era assim, eu era muito julgada. Porque eu era calada. Mas tinha um outro que tinha um poder de liderança muito mais forte. Hoje eu estou num nível bem mais alto. Encontrei na rua a vez passada e nossa, a pessoa... Por que isso? Porque aquela pessoa que até que foi julgada porque era muito calada, porque era muito tímida, ela desenvolveu. E o outro, ele foi movido pela emoção, pelo seu comportamento e acabou estagnado. Olha a importância do desenvolvimento. Isso é muito legal. E várias vezes que a gente teve a oportunidade de se encontrar esse ano, eu me peguei pensando, mas o que significa então ter foco nas habilidades? Do que de fato a gente está falando dentro das empresas? Porque a gente tem esse discurso quando a gente vê hoje lá, principalmente no LinkedIn, né? Quando tem a proposta de vaga de emprego, habilidades esperadas. A gente não fala mais do currículo necessário. A gente está pedindo o que você sabe fazer nesse sentido. Uhum. Então, o que a gente pode dizer que significa ter foco nas habilidades? Primeiramente, a importância de conhecer o teu perfil comportamental e entender as suas habilidades. Porque o perfil, ele traz isso, né? O perfil do Enneagrama, ele traz essas habilidades. E aí eu entendo que elas são minhas. E eu vou compreendendo como que eu faço no dia a dia naturalmente que é minha. E isso te dá uma força. Reconhecer. Porque até então, eu tenho tal e tal habilidade. É muito interessante que às vezes, semana passada eu estava num grupo e estava falando justamente isso. A pessoa disse que tem a habilidade de comunicação. Porém, ela não grava um stories. Oxi. Como? Como assim? Então, assim, não, eu me comunico bem, mas e a necessidade real, qual que é? Não, isso aqui eu não faço. Mas isso aqui também é uma forma de se comunicar. Então, aonde que eu tenho que desenvolver? Então, a habilidade, tem pessoas que têm a habilidade natural de ser o quê? De ser pessoas precavidas, né? Pessoas analíticas. Isso é importantíssimo. Às vezes ela não reconhece isso. Considera às vezes um defeito. Um defeito, exatamente. E aí aquilo que eu sempre digo, excesso e essência. Habilidade usada demais, ela pode ir para o teu excesso. Perfeito. E hoje entender isso, quando o líder, por exemplo, entende as habilidades, as diferenças de todas as habilidades, entende o perfil comportamental e a habilidade de cada um, ele vai saber como lidar com habilidades, ele vai saber que aquele colaborador,
Ele tem essa habilidade. Então, assim, se eu precisar de algo, vamos dizer assim, que está fora do contexto, e eu preciso, surge algo, eu vou pedir para quem? Para quem eu sei que tem aquela habilidade para fazer aquilo de uma maneira simples. Agora, se eu não conheço isso, eu vou pedir para esse aqui fazer. E aí ele pode demorar mais tempo, ele pode surgir todo um processo, né, uma dificuldade ali, por questão de não compreender que para ele não é algo tão fácil assim. Isso mesmo. Ó, para você que tá tentando entender o perfil do Enneagrama, acessa o vídeo anterior que a Cris participou aqui com a gente, que a gente passou por todos os perfis, falando sobre essas habilidades, sobre o que é mais fácil. Quem sabe você vai ter aí uma pista para identificar, porque para identificar de verdade, meu bem, é uma imersão de 3 dias, num profundo autoconhecimento, e você descobre coisas sobre você que você não sabia. Isso é muito legal. Quando a gente fala dessa aplicação do Enneagrama, ele até mudou a expressão, né? A gente usa hoje Enneagrama 3.0. Isso. Por quê? Por que ele mudou? Então, o Enneagrama, ele vem passando por processos, né, de mudanças. Eu sigo a linha aí do professor Márcio Schultz, que para mim, a minha conexão com ele, com a esposa dele, a Fabrícia, foi muito legal, Jéssica, porque eu olho muito pro ser humano. Para mim, ser humano não é número. Para mim, ser humano tem essência, tem história. É sobre isso. E o Márcio, então, ele já criou outras metodologias e ele desenvolveu aí o 3.0, que ele é o foco nas habilidades. Nós conhecemos, nós nos focamos nas habilidades e não nas fragilidades. É importante conhecer as fragilidades? Mas as habilidades é fantástico. Quando você olha para isso, você fala, nossa, tá me desenhando, mas tá me desenhando de um lado bom. Então, o Márcio, ele trouxe muito isso, e sou muito grata, porque eu me identifico muito em olhar para as pessoas e ver que ela tem coisas boas, e apresentar para elas essas coisas boas. Então, o Enneagrama 3.0, ele traz, sim, esse olhar bom, positivo, que é o que as empresas estão buscando hoje. É a compreensão e esse desenvolver ainda mais essas habilidades. Porque se eu reconheço as minhas habilidades, eu posso, dia a dia, estar fortalecendo ainda mais elas. E me dá ainda o olhar de entender quais são as outras habilidades que eu quero desenvolver. Perfeito. Eu consigo entender até onde eu posso ir. Exatamente. Né? E onde eu preciso evoluir mais. Uhum. Você sabe que você falando aí, eu fiquei tentando entender também sobre os formatos em que hoje você proporciona as pessoas descobrirem isso. Porque tanto uma empresa pode te contratar para que você faça isso de uma forma em conjunta, né, com várias pessoas, quanto mentorias individuais, né? Uhum. E aí, uma pessoa que está acompanhando aí, por exemplo, e se interessou, pode contratar o seu serviço. Hoje você tem um serviço que é dinâmico, né? Ele se adequa àquela necessidade. Por que você decidiu fazer nesses formatos diferentes? Funciona para cada tipo de negócio? Tem que fazer essa leitura individual mesmo? Ela é importante. Porque é aquilo que eu falo, não é colocar as pessoas dentro de algo que muitas vezes não corresponde. Então, dentro de empresas, é necessário conhecer e entender a necessidade, porque nem todas. Eu posso oferecer somente um treinamento. Por exemplo, eu trabalho com Enneagrama, que é o grupo, né, que é o curso em si do Enneagrama. Eu trabalho com as mentorias individuais, com análise comportamental, que a mentoria já traz o análise, que é entender o seu perfil olhando para as suas habilidades. Esse análise, ele traz as habilidades, ele te dá a resposta de que... Um diagnóstico, entre aspas. Exatamente, um diagnóstico das tuas habilidades. Então, a gente vai desenvolver essa mentoria através deste olhar. E aí a gente faz metas, quais são as metas que você quer desenvolver, olhando já para isso. Se eu tenho isso, então por que eu não vou usar? Então, usando isso, que eu consigo ir mais além. Tem também as palestras, né, que cada empresa, essas palestras, elas são palestras bastante, me fugiu a palavra dinâmicas aqui. Eu usaria, também, tá? Também. E personalizada. Personalizada, é isso aí, personalizada, que a gente, né, vou até a empresa
entendo o que a empresa precisa, para que a gente possa desenvolver algo ali para trazer para a consciência. Uma das palestras, que é as diferenças de comportamento, ela é muito legal, porque traz insights diferentes, traz aí para toda a equipe entender que existem formas diferentes de ser, porque aquelas panelinhas, aqueles problemas que muitas vezes tem, é por não entender que o outro só está agindo do jeito dele. E aí, quando as pessoas começam a ter essa compreensão de diferença de comportamento, é muito bom, porque começa a produzir mais, começa a desassociar de coisas que não é delas. Então, essa palestra é uma palestra, como você disse, é dinâmica, né? Ela traz aí algo diferente, mas ao mesmo tempo tem esse conjunto aí com a empresa, e desenvolver algo aí bem bacana, bem leve, para poder produzir mais, né? Que é o que a gente quer. E o produzir mais, muitas vezes, não é nem só na empresa, é no seu dia a dia também. Às vezes a pessoa ela só precisa ter uma compreensão de que alguém do dia a dia dela, que de repente tem alguma questão, age de forma diferente, ela vai mais leve trabalhar e ela trabalha melhor. E você sabe que quando a gente fala de comportamento, acho que todo líder, né, ou empreendedor, como é o meu caso, ele tem aquele friozinho na barriga quando ele leva alguém para dentro do negócio para falar para a empresa, porque é importante ter esse alinhamento. E uma coisa que eu gosto muito dentro do seu discurso é essa verdade e a facilidade em adaptar aquela necessidade da empresa. Então, se é para ser motivacional, você consegue encaixar. Se é para ser focado no resultado, você consegue encaixar. Isso só é possível porque você tem um método próprio também, né? Eu listei ali, não falei o currículo inteiro, gente, mas tem Enneagrama, análise comportamental, neurociência, psicologia positiva, inteligência emocional. Então, você faz um combinado de todo o seu conhecimento para conseguir entregar dessa forma. Isso. É aquilo que eu falei, é olhar para o ser humano, é entender o ser humano, para que ele possa ir para a sua essência e trabalhar com a sua essência. Então, esse diálogo dentro da empresa, aí conversando individualmente aí com o dono da empresa, traz muito o que a empresa necessita, né? Cada um é diferente. E é muito maravilhoso. As pessoas, quando saem, dizem assim, uns insights diferentes, saem assim, nossa, como que foi bom, porque agora eu entendi tal coisa. Então, entender isso. Que cada um tem uma forma diferente. E não é diferente da empresa. Às vezes a empresa, por exemplo, eu já tive empresa que me citou coisas tão simples, que foca lá em falar sobre o uniforme, que às vezes eu falo, entende? É coisa simples que às vezes é necessário. E o simples faz diferença no combinado total, faz toda a diferença. Isso, então assim, as metas, aquilo que eu falei, cada um vai cumprir a meta prazo, horário, são detalhes que todo mundo que tem negócio, né, tem essa dor aí que precisa alinhar. E tá cada vez mais difícil alinhar a equipe, porque a disputa pela atenção deles é muito grande, né? Esse carinha aqui, no ambiente de trabalho, ele tem o bônus e tem o ônus, né? Você deve lidar muito com esse pedido. Sim, exatamente. Celular! Vamos mudar de assunto, Cris. Isso é polêmico. Meu sócio tá ouvindo, melhor mudar de assunto. Outro ponto que eu quero falar com você é sobre preparar pessoas para promoção de cargo, né? Seja para liderança ou simplesmente dentro do meu negócio eu quero mudar as pecinhas de lugar. Depois que você faz esse processo de treinamento, essa preparação, a pessoa tem uma visão melhor de onde encaixar as pessoas. Isso muda realmente o negócio? O que você pode nos contar em relação a isso? Tem uma visão diferente, aquilo que eu disse das habilidades. Começo a compreender as habilidades de cada um e eu consigo entender que eu posso usar melhor a habilidade desta pessoa neste lugar. E ela vai se sentir melhor. Porque, assim, às vezes eu acabo, como eu olho muito para pessoas, esses dias em um contexto em um lugar, alguém disse assim, contratei alguém e estou moldando a pessoa do jeito que eu quero. Chega a me dar um arrepio. Porque é a pessoa. Você precisa, sim,
né? Dentro das suas necessidades, porém, como que você vai pegar alguém e moldar do teu jeito? Vai chegar um momento que isso pode não dar certo, porque você tira dela o direito dela ser ela. Ser ela. Você deixa de utilizar o melhor dela, natural dela, porque você quer colocar ela no lugar que você... Claro que muitas vezes eu preciso, muitas vezes tem essa necessidade. Porém, quando o líder tem esse entendimento, ele começa a utilizar do outro o melhor dele, e não o que você quer dele. E ele muitas vezes tem uma grande dificuldade de te entregar. E aí, novamente, dentro da mentoria, eu trago muito criar a identidade. É igual, hoje a gente fala tanto de estilo, de moda diferente, de paleta de cores, de tudo isso, né? É a mesma coisa. Quando você entende a sua cor, que combina com você, né? Que é legal, você não começa a comprar as suas roupas... Quero usar, né? Diferente, naquela tonalidade, porque você se identificou com ela... porque aquilo faz bem, você se sente bem, não é diferente dentro da mentoria. É isso que é feito. Se traz para a consciência essa diferença que a pessoa tem. A compreensão disso tudo. E ela vai moldando uma identidade natural para ir para o cargo que ela precisa. E aí tem a empresa, entendeu? O que a empresa precisa dela e o que ela... Alinhar a expectativa, isso é fundamental. Isso é um alinhamento de expectativa. Então, não, simplesmente vai ter um novo cargo, vai para lá, aí já pensa no dinheiro, já pensa no trabalho, mas e a pessoa? Porque hoje quando a gente fala a gente vem falando lá sobre metas. Toda empresa precisa de meta, precisa de venda. E estamos nas metas e nos processos. Isso existe. Mas não é olhado para quem vai executar isso. E é desenvolver a identidade dessa pessoa que vai ir atrás das metas, que vai fazer aquele processo, seguir o processo. Então, é olhado para essa pessoa, desenvolver nela essa identidade comportamental para que isso fique mais leve e que realmente seja alcançado. Você sabe que você falando isso, eu vou pensando, quero que vocês comentem aí. Existe sempre os dois lados, né? Tem esse colaborador que às vezes não tá no lugar certo, e aí ele tá fazendo um esforço gigantesco para cumprir a função, e a expectativa da empresa é que talvez ele fosse multifuncional, porque essa é outra realidade do mercado, né? A gente tem tido que fazer mais com menos em todos os lugares, é só você olhar para o orçamento aí da sua casa, como vem mudando, né? Então a gente precisa fazer mais com menos pessoas. Só que aquela pessoa já estava sobrecarregada porque ela está no lugar errado, e aí você vem com a expectativa de que ela exerça mais uma função. Você aí já passou por isso, você já foi exigido num lugar que você acredita que não teria condição de entregar, e o mesmo para o líder. Hoje você olha a tua equipe e você sente que, poxa, não tá legal, não tá fluindo. E aí talvez seja a falta dessa visão realmente. No teu dia a dia, você percebe isso acontecendo? Muito. Até mesmo a vez passada surgiu uma questão sobre autonomia. Olha o interessante que é isso. A autonomia é algo que todo mundo tem? Nem todo mundo. Você pode dar autonomia a duas pessoas diferentes na mesma posição, só que uma tem habilidade natural e a outra não. Então, ela é limitada. Ela se limita, por quê? Porque ela não tem aquilo naturalmente. Já quem tem autonomia naturalmente vai muito além. E aí, muitas vezes, ela acaba até se desviando do caminho, indo para outro caminho, porque ela tem a visão muito diferente, ela tem uma praticidade muito diferente, muito rápida de fazer, de ver as coisas. E aí, ela desvia do caminho. Perfeito. Já o outro é limitado em fazer apenas aquilo que foi dado para fazer. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. E aí o líder também entender isso. Você deu autonomia para a pessoa. Mas eu não entendo por que a pessoa não faz. Porque ela não
está vendo o que tem que ser feito. E você não se comunicou. E aí vira toda aquela... Uma salada, uma guerra, uma fofoca. Fica um ambiente ruim. Não é legal. Tem que alinhar. E quando a gente fala desse momento de fechamento de ciclo e recomeço, é o momento de fazer um balanço. Ninguém é obrigado a ficar numa função que não quer. Aí a pessoa se sente presa ali. Por que não fala? É isso que eu não entendo. Por que você não tem a liberdade de falar com o líder, né? De expor que você não está satisfeito naquele setor. O que você considera que seja saudável para esse ambiente, para que o liderado tenha essa oportunidade de dizer, olha, eu entendi que eu fui contratado para isso, mas nesse momento eu acredito que eu seria melhor fazendo outra coisa. E tá tudo bem se não der certo dessa forma, mas provavelmente um líder com um pouco mais de inteligência emocional vai fazer um balanço e ajudar esse liderado a ser produtivo, né? Porque se ele tá feliz, fica muito mais fácil trabalhar com ele, correto? Jéssica, mas aí é que tá. Muitas vezes está sendo muito olhado para o processo e para as metas e, novamente, não para as pessoas. Nem vê que essa pessoa tá insatisfeita. Exatamente. E nem a própria pessoa, às vezes, percebe que é isso. Exatamente. Então, a gente vem de uma geração aí, muito do desenvolver o quê? É apenas a parte técnica. Né? Sei fazer tudo. É tudo. A parte técnica é o que importa. Só que isso tá matando as pessoas. Isso tá quebrando negócios. Sanidade mental acabando. Então, é importantíssimo, quando a gente olha para a inteligência emocional, é entender de pessoas, olhar para o outro, entender, é processo e pessoas precisam estar alinhados. E aí vem uma habilidade que tem perfil que tem por natural, que é possibilidades, é olhar para as possibilidades diferentes. Não somente para aquilo que eu estabeleci, existem diferentes possibilidades de ser feito. Então, o importante não é a meta, não é o objetivo. Então, se o líder tem essa visão e pode conciliar isso com o seu liderado, entendendo que ele tem uma maneira diferente de construir, e ele é claro e objetivo, ele consegue. E aí, como que o líder vai chegar para o seu liderado e ser comunicativo com ele? Dizer para ele, não vai, né? Não vai. O líder espera que o liderado venha se comunicar com ele, mas ele não se comunica. Já vi, sim, líder muito bom. Não existe uma ponte, né? Não, eu inclusive, teve um líder que um dia me mandou mensagem e disse, eu preciso que você faça uma mentoria com um dos meus liderados. Ele é muito bom, mas está se perdendo. E eu não sei o que fazer. Então, assim, foi trazer para a consciência. E aí, o que acontecia? Era exatamente, ele não estava satisfeito, mas ele não sabia como colocar aquilo para o líder dele. E na mentoria a gente foi entendendo isso. Ele também foi entendendo algo que nem ele não entendia. Ele estava desmotivado. E aí o líder foi muito inteligente, porque ele ainda brincou comigo. Já está difícil de encontrar gente. Eu não posso perder o que eu tenho. Né? Então ele teve uma visão e depois se alinhou. Então é muito isso, é olhar para o ser humano. Não é somente para aqueles números, não é somente para o processo, não é só para isso. É o líder estar aberto para entender. E aí sim acolher. E é um diálogo, né? Não um comunicado, né? Não adianta também você, como colaborador, exigir coisas sem que haja um diálogo para entender realmente tudo aquilo que existe de expectativa, de novo, voltando na questão da expectativa. Eu passei pelo processo de mentoria com a Cris e no nosso negócio, eu acho que o ponto de virada principal, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, é sobre a dificuldade que as pessoas têm de delegar. Esse é o meu calcanhar de Aquiles. Melhorei, assim, muito, 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 mas ainda gostaria de ter o controle das coisas. E não dá mais, né? Senão o negócio não cresce, senão a empresa não expande. E você se sente mais, preso no negócio, o eu preso. É isso. Dentro do negócio por não delegar. E eu mudei muito a visão, porque eu entendi
que eu não tenho todas as habilidades e que as pessoas do meu time são muito mais capazes em muitas outras funções do que se eu tivesse executando todas elas. E essa virada de chave foi muito libertadora e nos deu a possibilidade de crescer, né? Então, eu sou muito grata a você por esse ensinamento, além de muitos outros, né? Mas eu quis destacar isso porque eu sei que quem tá assistindo aí tem alguém querendo colocar tudo aqui debaixo do braço e passar para 2025 com uns 20 quilos a mais que não precisava. Não é mais ou menos isso? É. E aí vem, né, Jéssica, aquela questão da necessidade básica e inconsciente que nós temos. Muitas vezes a gente se sente mais seguro. E aí vai virando o dia a dia de que deixa comigo, não para analisar, não tem metas claras, não se especifica o que quer, para onde quer ir, se perde muito nesse deixa comigo. Eu sei fazer tudo. Sim, você sabe, você é capaz, mas você precisa? Exatamente. Precisa? Nem sempre. E para isso que nós temos tantas pessoas diferentes, né? Para nos unir, para que todos possamos crescer. E isso é muito importante. Mas isso só foi possível porque você teve a mentalidade aberta, a mente aberta aí para buscar isso, para entender, porque dói. Não adianta dizer, ai, tá tudo bem, eu entendi. Se não dói, a pessoa vai escutar e vai deixar. Agora, quando incomoda, eu sempre brinco, né? Bateu, doeu, leva, aqueceu. Né? Então, assim, é algo assim, se tem algo te incomodando, é porque isso quer sair de você. Não te pertence mais. E isso você fez, opa, isso aqui é difícil a gente se desfazer, é difícil você delegar, é difícil você... Só que você tinha um objetivo. Sim. E isso, para alcançar esse objetivo, você começou a abrir a consciência, entender que tinha coisa que não te pertencia mais. E como é fácil, isso não se torna hábito fácil. Não. Então é muito fácil a gente voltar e de repente, opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa lista de atividades que eu tenho para hoje. Várias vezes eu tenho que fazer de novo esse processo, porque o meu natural é fazer o quê? Botar as malinhas embaixo do braço e deixa comigo. E é um exercício que eu entendi que para ser maduro, ele tem que ser recorrente. Então, às vezes, a pessoa vai para um movimento, vamos supor, um movimento de palestra, que costuma ser mais objetivo, e ela quer sair de lá mudada. É um processo, né, Cris? Quando a gente fala de comportamento, é um trabalho em que o mentor guia, mas a responsabilidade de executar vai ser do mentorado. Exatamente, é aquele mentorado que realmente quer. Nem sempre as pessoas vêm para a mentoria sabendo o que elas querem da vida. Ao contrário, muitas vezes eu não sei. Eu sei que eu preciso de algo, mas eu não sei o que é. E aí a gente começa a construir. Já tem pessoas que falam, eu tenho um objetivo e é isso aqui que eu quero. E aí começa a construir também. Tudo é uma construção. Nada nasce do nada. Eu não acordo no outro dia dizendo, tá tudo certo. Ganhei 1 milhão só em pensar. Não é assim. E você sabe que eu tô olhando aqui para o nosso conteúdo assim e pensando nos exemplos que você deve ter, não dá tempo de contar tudo, né? Mas você citou aí a área de vendas, que com certeza é algo que... Gente, estamos tudo vendedor maluco, Brasil! O vendedor tem que ser acelerado, ele depende de muita coisa, ele tem que ser organizado, são muitas habilidades, mas ele tem que ter essa motivação interna para fazer o negócio acontecer também, né? E você relatou aí um dos exemplos de vendas, e tem também aquelas pessoas que, apesar de conhecerem o caminho, elas estão tão apegadas à zona de conforto. Ai, Cris, mas vai me dar tanto trabalho mudar isso. Deixa assim mesmo, prefiro ficar aqui sofrendo calado. Não tem também? Desses você tem também exemplos de mentorados? Tem. É o apegar-se, né? Deixa comigo, só o meu jeito tá certo. Eu quero assim e ponto. Assim, né? Eu quero assim. E isso leva tempo, esforço, tantas coisas que acaba te desviando do caminho. Ou às vezes nem te deixando se conectar com o caminho que você quer. Porque você está unicamente numa só visão, que é a sua.
Recentemente, uma mentorada com tudo, né? Tudo para fazer e muito apegada. Então, olha que interessante olhar para possibilidades, né? Ela abriu o negócio dela e não deu certo. E isso foi muito difícil para ela olhar aquele contexto e voltar para o CLT. Mas ela voltou. Então ela estava sofrendo muito, muito. Por quê? Porque tinha que acontecer daquele jeito. Ela não se permitia, não se perdoava porque tinha dado errado. Mas aí ela está trabalhando em um lugar que está dando para ela possibilidades. Que é um perfil que precisa olhar para as possibilidades, porque a única possibilidade é aquilo que eu criei na minha mente. Então a gente desenvolveu aí olhar hoje, trabalhando no CLT e criando visão para quando ela for para a empresa dela. Ser flexível. Porque a rigidez, além de não ter dado certo o negócio, estava matando ela, estava realmente deixando ela muito mal. E aí não aproveita, se culpa. E hoje, criando esse caminho de que hoje eu estou trabalhando aqui, não é permanente, né? Isso não vai, ou seja, não vai ser. E ela está aprendendo, ela aprendeu a aprender. Olhar para a empresa, entender como que é o contexto de uma empresa, para o dia que ela for para a empresa dela, ela estar mais madura. E olha que interessante, a última vez ela falou assim, eu estou começando a olhar como as outras pessoas fazem. Eu estou vendo o que dá certo do outro jeito também. Olha que interessante. Já fica mais leve, né? Mais leve. E aí vai a pergunta assim, ó, para quem tá acompanhando agora e quer entender se tá mais na essência ou no excesso, tem sintoma? Se eu tô na minha essência, eu me sinto como? Se eu tô no meu excesso, eu me sinto como? Para eu entender e para você aí já faz a sua anotação, hein? Olha que interessante, né? Bom, essência. Alguém vai estar leve no excesso? Não. Quando você começa a estar cansada, muitas vezes de você mesmo, quando você começa a não dormir, a trazer muita ansiedade, a não conseguir desenvolver no teu dia a dia, a se sentir mal porque não produziu o suficiente, você está no excesso. Quando o que você faz está se tornando muito pesado, é porque você está no excesso. A essência te traz o quê? Te traz liberdade. A essência te traz produtividade. A essência, ela te traz a clareza. Ela vai trazendo muitas coisas onde que você vai produzindo. Autonomia. Já o excesso não, ele vai cada vez te privando mais. Te privando e te privando. Então, a gente percebe sim, e aí quando a gente entende o nosso perfil, a gente sabe que tem o nosso estresse, e olha que interessante, o Enneagrama nos traz isso. Todo perfil em estresse, ele vai para um outro perfil, só que ele pega o pior do outro perfil, e o pior dele, e aí ele vai para o estresse. E quando a gente compreende isso dentro desse movimento, eu entendo que eu tenho a minha essência. Quando eu estou no estresse, eu tenho que ir olhar para outro ponto e trazer habilidades de outro ponto, ou a visão de um outro ponto para a minha visão, para que eu possa sair do estresse. Então não Meu Deus. Não sou eu, não sou só eu, é eu olhar, é sempre o olhar diferente, é sempre buscar fora, eu digo fora, tá? Não é buscar no outro, mas visão. Uhum. Pra gente visualizar de forma prática, hein? Porque quem não assistiu o episódio anterior agora bugou. Bugou. Vou dar um exemplo. Perfil 9, se ele vai pro estresse, ele vai buscar de que perfil? É um perfil específico ou pode ser de qualquer um? O 9, ele vai para um perfil específico. Por exemplo, tu tá falando do 9, eu vou trazer um outro exemplo aí. Eu vou trazer o exemplo do perfil 3, que é alguém muito prático, que é alguém que alcança, que busca. Só que o 3, ele não sabe lidar com o não, por exemplo. Ele não sabe lidar com as coisas que não dão certo. E ele vai pro 9. Só que aí o que ele faz? Ele vai pra caverna, porque o 9 é um perfil muito calmo, tranquilo. Então o 3, ele paralisa diante da dificuldade, ele busca o pior do 9,
vai para indolência, traz para ele e vai para caverna. E ele vai se isolar. Aquela pessoa ativa, aquela pessoa muito extrovertida, que acaba falando, acaba se comunicando, engajando as pessoas, porque ele olha para o objetivo, e quando ele vê aquele objetivo não alcançado, ele vai para a caverna. Porque ele não sabe lidar, porque ele foi com toda a energia para o objetivo, só que ele não alcançou. E aí ele vai para a caverna. Ah, agora ficou claro. Acho que você anotou aí, hein? Vamos todo mundo correr para outro episódio também para assistir. Quando eu falo de trabalho em grupo e o trabalho individual, porque tem sido cada vez mais real as pessoas sozinhas nos seus próprios ambientes, com o seu próprio computador, às vezes, né? Sem nem conversar. Ou tá lá na sua salinha de vidro, no seu próprio aquário, distante dessa equipe. Tem diferença? O perfil, ele vai se adaptar de uma forma quando ele tá em grupo? O meu comportamento vai ser diferente quando eu tô sozinho? Depende muito. Quando é o curso em si, que ele é em grupo, ele é muito legal porque você começa a olhar diferente. Você começa a entender movimento do outro. Né? Então, assim, aí para um líder, eu sempre recomendo isso. Que seja, sim, né, um grupo para que possa entender e ser mais fácil para o dia a dia, ser mais rápido para ele, né, que é um líder. Otimizar o tempo. Isso, que tá ali. Já o individual, ele traz o quê? Ele traz o teu olhar. E aí pode ser que o teu perfil, ele te leve a ficar lá no teu mundinho e você ame ficar lá. E aí o desafio qual que é? É ir para fora. Então, é te desafiar. Sim, você vai trazer uma consciência muito importante. Então, os dois traz aí esse olhar diferente. Eu estou agora com uma mentorada que, olha, o perfil dela é fantástico. Faz anos que ela está numa empresa. E já faz algum tempinho que ela vem olhando outro cargo. Aquilo que você falou da comunicação. Olha que interessante, Jéssica. Ela tem uma comunicação legal com o líder dela. Só que ela ainda não tinha buscado a forma de como se comunicar com ele. Para dizer, e ela estava super chateada, até cogitou a ideia de sair da empresa. Pensa. Por quê? Porque tinha entrado alguém para um cargo que ela poderia ter ido. E isso é muito comum dentro das empresas. Muito comum. Então, a gente conversou e trouxe um pouco esse entendimento. Ela não tinha percebido ainda a facilidade. Ela mesma me falou, nossa, mas para mim tá fácil isso, porque eu tenho uma comunicação muito boa, porque aconteceu isso, ele é assim, assim. Então o que a gente fez? A gente criou uma forma de comunicar, porque ela é uma pessoa muito introvertida, ela é muito mental, ela busca muito se informar, ela busca muita segurança, e ela só fica na busca. Então, assim, ótimo, ela estava sendo ótima para a empresa, porque o cargo que ela estava, ela desenvolve super bem, só que ela não estava sendo boa para ela. E vai chegar um momento que isso cansa, ela vai passar a não ser boa para a empresa também. Então, a comunicação, a importância desse individual, ela é muito importante também. Porque aí a gente começou a trabalhar isso, essa visão que ela não tinha. Essa visão do comportamento dela sair desse excesso de planejamento, desse excesso de informação que ela tinha, que é uma necessidade dela, e ir para a ação para buscar o objetivo dela. Porque vai chegar um momento que ela não vai ser produtiva mais para a empresa, porque ela está sofrendo com isso. Isso mesmo, faz sentido. Faz sentido. E ela desenvolveu isso e foi comunicar ao chefe dela que ela gostaria, então, de estar num outro cargo. Que até as colegas, olha que interessante, as colegas dela diziam, mas você está pronta para ir para outro cargo? Você tem que estar lá. Todo mundo ao redor via, só que ela não. E ela foi conversar com o chefe, então colocar isso para ele, para que ele entenda isso. Deu certo? Deu certo. Aê! A gente queria saber o final da história. Isso, por quê? Porque ela não criou é isso que eu quero, mas se colocou à disposição e disse o que ela
queria, o que ela almejava. Como que o chefe, como que a empresa vai dizer, não, ou você fica aqui ou você sai? Não vai, difícil, né? É difícil, ainda mais alguém que tem anos de empresa e que realmente é produtivo. Então, isso é importante também, que as pessoas olhem e falem, qual é a minha necessidade? O que eu estou sentindo? Como que eu posso tirar isso de mim para que eu possa alcançar esse objetivo? Perfeito. Eu vou me perguntando agora, sabe, assim, a gente falou no geral de negócios. Esse seu serviço, ele se adequa a todo tipo de negócio? Área da saúde, área corporativa, advogados, enfim. Não vou ficar aqui dando exemplo específico. Mas para quem você é essencial, vamos dizer assim, Cris? Para pessoas. Todo lugar que tem gente, eu tô lá. Tô lá, gente. É desenvolver pessoas. Eu falo muito sobre isso. É olhar para o seu comportamento, é transformar comportamento em resultado. Às vezes a gente tem a mentalidade aí que resultado é números. Mas não é. Não é. Qual é o resultado que você quer? O que você almeja? Talvez não está nem lá na empresa, não está, mas para a sua vida. E aí a gente olha para isso e constrói isso. Esse caminho, percorrer esse caminho para chegar a esse resultado. Para quem tá querendo saber mais, o Instagram tem lá bastante informação, né, Cris? Convido o pessoal para ir para lá. Vamos lá. É Cris Borges Treinadora. Tô aguardando vocês lá. Lá tem conteúdo sobre o dia a dia do líder, tem conteúdos para você que precisa se autoconhecer aí nesse universo do trabalho para viver menos estressada. Esse aqui é o nosso lema. Viver bem e feliz, né, com aquilo que a gente exerce. Tô muito feliz de te receber aqui, de verdade. E a pergunta final é polêmica, tá? Vou te colocar na parede. Atenção, a gente falou de tudo isso aí. Toda vez que eu trago o termo inteligência emocional, né, essa expressão, as pessoas se perguntam, é terapia? Vai fazer terapia em grupo lá? Porque existe essa confusão ainda sobre o que é saúde mental, o que é saúde emocional, o que é inteligência emocional nesse bolo todo. Explica pra gente. Não, gente, não é terapia, não. É foco, é objetivo, é desenvolvimento. É desenvolver. Então, terapia, né? É necessário, mas é outro departamento. Exatamente, porque aí já vai focar mais para coisas mais específicas. E aqui a gente junta aí o que eu quero. Né? É um desenvolvimento de pessoas mesmo que querem olhar para o mundo diferente, que querem viver diferente, que querem aproveitar mais a vida, porque ela passa tão rápido, né? Isso mesmo. E para você que acompanhou esse episódio completinho, você faz favor de ir lá no outro episódio conhecer os perfis, depois vem comentar aqui. Qual é o teu perfil, que eu tô curiosa. Será que o mundo é dominado por qual, hein, Cris? Gente, você não pode me colocar contra a parede. O meu eu não falo. Eu só conto que eu tenho uma habilidade muito boa, que é a sensação de capacidade. Muito bem. Tá bom. Isso eu conto. Não vamos trazer mais polêmica para esse episódio. A gente vai encerrar por aqui. Obrigada pela companhia. Foi maravilhoso. É sempre bom te receber. E para você aí do outro lado, seja lá em qual momento, por favor, olhe para os seus ciclos, encerre eles com alegria e boa sorte para você. Até a próxima. Tchau. Tchau.